Beleza, gurizada medonha. Vamos para mais uma aula então de revisão para a prova de 2013 de Biologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E vamos abordar aí um assunto, como vocês já viram aí na tela anterior, de zoologia. E vocês devem ter reparado que estava escrito zoologia dos invertebrados não cordados. E a gente já começa aí com a revisão dizendo que tem cordados, sim, que são invertebrados. São eles os cefalocordados, como o anfioxo, e os urocordados, como os tunicados. Ainda tem também um grupo pouco explorado, chamado de mixine, que são os dos peixes bruxa, que também são invertebrados. Só a partir daí, com as lampreias já começam com coluna vertebral e depois segue o resto dos vertebrados que tu já conhece, como peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero, tá? Mas só para deixar claro o nome da aula e também já aproveitando alguns conceitos que ficam adormecidos lá no canto do nosso cérebro, ok? Para começar a revisão com os invertebrados não cordados, apresento para vocês o que vocês já estão vendo na tela, que é uma esponja, que são os poríferos. Os poríferos, eles são os animais mais primitivos, né? E eles são considerados também como parazoários. Parazoários, isso mesmo. Por que parazoários? Porque eles não apresentam tecido verdadeiro. Eles não apresentam tecidos verdadeiros. Ao contrário de todos os outros que vão seguir, né, a partir dos poríferos, né? Depois vem esquinidários, depois daí vem plateumintos, nemateumintos e segue. Todos os outros, a partir de poríferos, são metazoários. Tem tecido verdadeiro, ok? As esponjas são um amontoado de células que têm funções, né, para realizar as mais diversas funções que a esponja precisa, né, como proteção, sustentação, locomoção não, porque elas são sésseis, é uma característica da esponja, né, mas filtração, alimentação, porque elas são filtradoras, e vocês estão vendo, né, na tela, nesta localidade aqui, essa célula bem bonita aqui, que é o coanócito, né, esse coanócito, então, vocês observam que tem a figura aumentada desta parte interna, né, da estrutura corporal da esponja. Ele realiza a filtração, né, através do fluxo de água. Fluxo de água este que vocês estão vendo aqui, ele entra pelos poros da esponja, por isso que o grupo é dito porífero, né? Tem muitos poros. Esta água ela entra por uma cavidade que é conhecida como átrio, né? Este átrio aqui, então, recebe essa água, vai ser filtrada pelos coanócitos. Esses coanócitos depois passam esse produto alimentar, vocês estão vendo aqui as partículas, né, fagocitadas, passam para os amebócitos, que acabam distribuindo pelo corpo da esponja. Tem outras estruturas que são as espículas, responsáveis aí pela sustentação corporal desse animal. Nessas espículas tem esponjas que têm mais, esponjas que têm menos, isso vai fazer com que tu tenhas esponjas mais macias ou mais duras, mais rígidas. E a saída dessa água aqui, que entrou pelo poro, foi para o átrio, vai sair pelo ósculo. Certo, gurizada? É importante dizer também que eu tenho 3 tipos de esponjas. Eu tenho as esponjas do tipo ascon, do tipo sicon e do tipo leucon. São as asconoides, siconoides e leuconoides. Isso tem a ver com digamos assim, o grau de ramificações, o grau de, digamos assim, de percorrimento da água através do corpo desse animal. Então, as asconoides são as mais simples. A água ela passa por uma camada muito pequena de células até atingir o átrio. Já as siconoides, elas já têm um caminho mais tortuoso, né? Um labirinto mais tortuoso dentro da estrutura celular desse animal. E as leuconoides são as mais complexas em termos de caminho da água de fora para dentro do corpo dessa esponja, certo? São seres aquáticos, né? Todos aquáticos, têm tanto de água doce quanto de água salgada. E vamos para o próximo grupo, porque eu acho que com relação às esponjas era isso. Próximo grupo, a gente tem os quinidários. Vocês estão vendo aí uma estrutura que dá nome aos
aos quinidários, ao grupo, né? Esta célula é o quinidócito, que apresenta essa estrutura aqui denominada quinidocílio, que ao ser tocada, então, vai disparar uma organela que tu tem, abre o opérculo, que é a tampinha que tu tem aqui, e surpresa, então sai um líquido urticante, um líquido que vai causar uma sensação de queimadura, e este líquido urticante fica encapsulado e através do movimento de uma espécie de mola acaba atingindo o corpo do predador, né? No caso, se é um sistema de defesa, mas pode funcionar também como um sistema de alimentação. E vocês reparem que essa estrutura está nos tentáculos, né? Então, se tu pegar uma mãe d'água, tu vai ver que essa mãe d'água, ela na parte gelatinosa, tu não vai encontrar essas estruturas chamadas de quinidócitos, só vai encontrar isso nos tentáculos das mães d'água. Porém, não só de seres livre-natantes são formados os quinidários. Tu também tem formas que são sésseis, são fixas, que são os pólipos que formam os corais. Ok? Só para lembrar. Importantíssimo, tá? Os corais, então, são os primeiros seres com tecidos verdadeiros, tá? Esses tecidos verdadeiros são formados a partir da ecto e da endoderme, que são os dois folhetos embrionários. Não tem mesoderme. Aqui não tem mesoderme, só tem a ecto e endo. Por isso que a gente diz que os quinidários são diblásticos. Ecto e endo não são formados nos poríferos. Lembrando, não tem tecidos. Começa nos quinidários. Formou ecto, formou endo, beleza, então são diblásticos. Entre a ecto e a endo, tu vai ter... eles vão ser preenchidos então por uma estrutura chamada de mesogleia. Ok? Já começa a ter uma cavidade, o corpo destes quinidários, uma cavidade gastrovascular, né, com uma abertura só para o exterior, que é a boca. Certo? Muito bem. Então a gente já pode também passar para os próximos seres vivos, que são os plateumintos. Plateumintos estes, que são vermes achatados. A gente tem aqui na tela uma planária, né? Aquele ser, né, que parece que é meio vesguinho, né, que vocês já viram nos livros, né? Não só seres de vida livre como a planária, vida livre quer dizer que não causa doença, né? É a vida dos plateumintos. Tem plateumintos, né, que causam doenças, como as tênias, que causam as chamadas solitárias, né? As cisticircose, causam uma doença chamada cisticircose. Tem também uma outra doença causada por plateumintos, que é a esquistossomose, né? Mas só para deixar claro, são vermes achatados, certo? Vermes achatados, ao contrário do próximo grupo, que são cilíndricos. Tem tanto de vida livre como a planária, como eu falei. Tem as tênias que são endoparasitas, parasitas internos, mas também tem aqueles que são ectoparasitas, ou seja, parasitam o organismo não dentro dele, mas no lado exterior, certo? Uma outra característica deste grupo, diferentemente dos quinidários, é que agora eles têm, né, a mesoderme, que o outro não tinha, portanto eles têm a endoderme, eles têm a mesoderme, que é uma novidade agora, e também tem a ectoderme. Então, isto aqui é novidade. Logo, eles vão ser os triblásticos, né? Porque eles têm os três... Isso aqui com relação àquela caracterização embriológica, né, dos animais. Então, vou dizer que eles são triblásticos porque eles têm esses três tecidos. Porém, vocês vão ver no futuro agora, nos próximos grupos, nos próximos passos aqui, nas próximas imagens, que a mesoderme, ela pode formar uma estrutura que é chamada de celoma. Porém, neste grupo aqui, este grupo não apresenta celoma. A mesoderme vai ser um conjunto de células que não vai formar cavidade nenhuma, certo? Portanto, ele é um verme que é maciço, não tem cavidade para órgão nenhum. Certo, pessoal? Então, como ele não apresenta cavidade, uma outra classificação embriológica com relação ao celoma quer dizer que eles são acelomados, ok? Muito bem.
Deixa eu ver algumas outras características importantes. Eles não têm anos, tá? Por isso eu digo que ele tem o sistema digestório incompleto. Uma característica muito importante também é que para excreção eles utilizam, né, uma célula que é chamada de célula-flama, que às vezes cai na prova, né? Tu pode ver lá, e dentro, não diretamente, mas numa das opções, célula-flama pertencente a alguma coisa, daí tu já pode descartar se não for os plateumintos, porque célula-flama é específica de plateuminto. Certo, pessoal? Vamos então para o próximo grupo. Próximo grupo este, que são os vermes cilíndricos, como eu já falei anteriormente. Os vermes cilíndricos, como exemplo, eu tenho o bicho geográfico, eu tenho a lombriga, eu tenho todos aqueles vermes que causam a ancilostomose, causam também, tem outros, a filariose, a oxiurose, então são vermes cilíndricos que apresentam uma causam doença, vocês estão vendo aí, uma série de doenças são causadas por este grupo, tá? Eles apresentam uma cutícula de quitina, como os artrópodos têm também. Os artrópodos têm uma cutícula de quitina, e se eles têm essa cutícula de quitina, eles não conseguem crescer, digamos assim, um crescimento gradual. Tu não vai observar um crescimento lento e gradual. Tu vai observar que eles dão pulos, eles dão saltos de crescimento, porque o corpo vai crescendo, só que por fora tu não consegue ver, porque ele está preso nessa estrutura de quitina. Quando vê, ele sofre uma muda, que é também chamada de equidise. Tu sabe que acontece isso também lá nos artrópodos. É muito comum tu estudar isso quando tu estuda os artrópodos, e daí de uma hora para outra o corpo sai como se fosse, né, um incrível Hulk, cresce, rasga essa capa de quitina, essa cutícula de quitina, e daí forma uma nova capa em torno do corpo deste animal. Ele também é triblástico, isso quer dizer que ele tem, né, ecto, endo e meso também, porém a gente tem que falar que agora a mesoderme, tá, ela forma, com a ajuda da endoderme, uma cavidade, tá? Então a gente vai dizer que ele é pseudocelomado, então ele forma um pseudoceloma. Por quê? Porque internamente eu vou ter aqui um tecido da endoderme, aqui eu tenho externamente um folheto que é a mesoderme, e esta camada aqui é o pseudo, na verdade, né? Pseudoceloma. E aqui fora eu vou ter então o que? A ectoderme. Ok, pessoal? Então o desenho não ficou muito bom aqui, mas deu para entender. Por isso eu digo que ele é pseudocelomado. Se ele tivesse, por exemplo, uma cavidade formada só por uma estrutura aqui de células da mesoderme, eu vou dizer que ele é celomado, certo? Isso só vai acontecer no próximo grupo. Então, bem frisado, presta bem atenção. O que eu tinha antes? Eu tinha plateuminto, que são acelomados, não tem celoma. Aí agora eu vim com um grupo chamado de nemateuminto, que são pseudocelomados, certo? E o próximo grupo que vai surgir agora na tela são os anelídeos, outros também vermes, um corpo vermiforme, também cilíndrico, com mesoderme também, que vai ser celomado, tá? Que vai ser celomado. Pessoal, todos os grupos a partir de plateumintos, que eu disse para vocês que são triblásticos, tá? Todos os grupos serão também triblásticos. Aqueles que têm ecto, meso e endoderme, tá? Estes são triblásticos. Repara, eu só não falei em mesoderme nos quinidários. Eles são diblásticos, certo? E obviamente que eu não vou falar nos quinidários de celoma. Por que eu não vou falar de quinidário? Porque os quinidários estariam aqui, né? A gente começou com porífero, depois veio porífero aqui, veio com quinidário e depois veio com plateuminto. Daqui para baixo, pessoal, é tudo triblástico. Daqui para, na verdade, só os quinidários que são diblásticos, os poríferos não são nada. Por quê? Porque eles não formam tecido, certo? Então, diblástico, triblástico, acho que deu para entender bem. Qualquer coisa, manda uma mensagem aí que eu te respondo. Vamos ver se tem mais uma característica importante com relação aos nemateumintos. Tá? Ele já tem anos agora, tem anos, tá? Então já é importante porque isso é uma característica de sistema digestório completo.
Tá? Isso é muito importante. A célula excretora é uma célula que tem um nome que lembra rim, né, que faz parte do nosso sistema excretor, aí, antigamente, hoje em dia chamado urinário, que é o renete. Tá? Mas, fora isso, tem esse pseudoceloma aqui, pessoal, importante também dizendo, ele está cheio de líquido. O pseudoceloma dos nematelmintos, obviamente, que é o único grupo que é pseudocelomado, está cheio de líquido, e esse líquido então vai formar, vai fazer, às vezes, de esqueleto hidrostático, tá, desse animal. O próximo grupo, como vocês já sabem, porque eu falei, são os anelídeos. Os anelídeos, pessoal, o corpo vermiforme, aquela coisa toda, eles apresentam metameria, eles apresentam o corpo com segmentos, tá? E esses segmentos tu vai encontrar também nos artrópodos, certo? É muito importante a gente deixar claro isso. Eles também têm celoma verdadeiro, tá? Celomas que está subdividido em cada um dos compartimentos, então não é um único celoma. Em cada segmento desses que tu tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui tem um cortado, um segmento cortado, tu tá vendo um celoma. No outro vai ter um outro celoma, no outro vai ter um outro celoma, certo? Então são celomas compartimentalizados. Tá? Tu tem também um tubo digestório completo, tu tem um sistema circulatório fechado, né? Antes tu não tinha sistema circulatório, agora tu tem um sistema circulatório fechado, tu tem um esqueleto hidrostático também mais eficiente agora, tá? Do que tu tinha lá nos nematóides, porque tu tem agora, como o corpo é dividido em metâmeros, tu tem então uma pressão maior que esse esqueleto hidrostático vai fazer, como está compartimentalizado, então isso vai gerar uma velocidade maior, né, de movimentos. Deixa eu ver, tu tem uma estrutura chamada de clitelo, né? Uma estrutura chamada de clitelo responsável, aqui está escrito moela, mas na verdade não é moela, aqui é o clitelo responsável, né, ligado a essa estrutura aqui, que são 3 metâmeros fusionados aqui, responsáveis pela reprodução, associados à reprodução. Tu tem também o sistema excretor, né, agora já não mais com um tipo de células, antes nos patelmintos era célula flama, nos nematelmintos célula renete, agora tu já tem os metanefrídeos, certo? A gente tem cerdas, vocês estão vendo aqui a presença de cerdas, tá? Especificamente este grupo, essa minhoca que tu está vendo aqui, ela é um oligoqueto, oligo pouco, por isso tu está vendo poucas células. Tem um outro grupo lá chamado de poliqueto, né? Poliqueto tem várias células, tá? Tem também as sanguessugas, né? Os erudíneos, também fazendo parte dos anelídeos. Ok? Aí a gente passa, deixa eu ver se tem mais alguma característica que eu poderia falar para vocês. Não, vamos embora, vamos para frente. Próximo grupo, moluscos, tá? Os moluscos, né? Aqui tu tem uma figura de um gastrópodo. Como é que eu sei que é gastrópodo? É um tipo de molusco, um tipo dos grupos, né? Que tu tem a concha, uma concha só, uma valva só. Tu tem um outro grupo bastante comum que são os bivalves, né? Que geralmente tu conhece lá daquele posto de gasolina, tem uma conchinha, né? Uma concha que no inglês é shell, certo? Aqui, ó. Essa concha, tem uma concha aqui, tem uma outra concha no outro lado, por isso bivalves, porque tem 2 valvas, bivalves, tem 2 valvas, ok? Este aqui são os gastrópodos. Já só se aparecer algum nome desse na prova, gastrópodes. São estes caras que tu tá vendo aqui. Muito bem? Beleza. Agora vamos dar uma olhada com relação a características embriológicas, eles também são celomados e tal, tudo aquilo que tu já sabe, tá? Todos que vocês viram até agora, a gente viu porífero, viu quinidário, a gente viu depois plateuminto, nematelminto, daí depois a gente viu anelídeo, molusco, e a gente vai ver até os equinodermos, tá? A gente vai ver até os equinodermos, então vou colocar uma barreira aqui. Todos estes indivíduos que vocês vão observar, esses grupos, eles são protostômios. Protostômios quer dizer que tem uma estrutura lá chamada... Isso na fase lá da embriologia, quando eles estão se dividindo ainda, está formando o embrião para dar origem a um indivíduo adulto. Então, naquelas fases
clivagens que acontecem nas etapas de gastrulação, né, de blástula e tal, que depois vai ser assunto tu pode observar também numa outra aula. Essa abertura, o blastóporo, vai dar primeiro origem à boca. Então a boca do molusco que tu tá vendo aqui, esta boca, ela tem origem primeiro do que o ânus. Então, quando tu tem o blastóporo formando primeiro a boca e só depois o ânus é que vai se abrir no lado oposto, é que tu vai dizer que esses organismos são protostômios. O contrário de protostômio, que é o caso dos equinodermos, é deuterostômio, ou seja, deutero depois, estômio é boca, então deuterostômio. Quer dizer que a boca vai surgir depois. O blastóporo vai dar origem ao quê? Ao ânus. Ok? Então, só para deixar bem claro aqui também uma classificação embriológica quanto ao que o blastóporo, né? Blastóporo, que é a abertura que tu vai ter lá, aquela abertura no embrião, que aqui tem o arquêntero, aqui tem o blastóporo, né? Que é a abertura que quando sofre aquela invaginação aí, quando o maciço de células da mórula sofre uma invaginação e vai gerar então, ou quando a blástula sofre essa invaginação e daí o que eles chamam de gastrulação, certo? Muito bem. Características de moluscos. Tem também sistema digestório completo, com uma rádula. Vocês estão vendo aqui que na boca tem uma estrutura responsável, uma estrutura musculosa com microdentes responsáveis pela trituração deste alimento. O sistema, isso é muito importante, o sistema circulatório é aberto. Tu tinha nos anelídeos fechado, agora o sistema circulatório é aberto. Tu tem uma cavidade conhecida como hemocele, né? O sistema circulatório aberto, ele não é todo por canos. Chega numa parte, cai, banha os órgãos e depois volta a entrar nos canos. Então, ele não é sempre... O sistema circulatório não está sempre conduzido por canos, certo? A maioria tem concha dos moluscos, o corpo deles é mole, não tem segmento como tu tens no grupo anterior nos anelídeos, tá? Tu tem uma estrutura que é a estrutura do manto, que tu tá vendo aqui, que é essa estrutura em azul ali, que agora eu tô passando por cima e tá ficando preto, que tá formando a concha, certo? Tu tem uma outra estrutura, tu tem a estrutura que é a cabeça, tu tem os pés e tu tem também a massa visceral, que é aqui dentro, que compõe então o lugar onde fica, né, os órgãos deste, o corpo em si deste animal, né, a parte de onde vai ter o celoma e tal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês com relação a isso. Não, podemos passar para o próximo grupo, né? Beleza. Próximo grupo, artrópodes. Aqui tu tá tendo então uma tabelinha feita exclusivamente, né? De forma exclusiva para a aula de hoje. Tu tem aqui então os grupos de artrópodes, são vários grupos que tu tá vendo aqui. Aqui tu tem algumas características que diferenciam os grupos, tá? Aqui tu tem a presença ou não de antenas e quantas, a peça bucal, o tagma, que a gente já vai falar o que é, apêndices locomotores, respiração e excreção, tá? Algumas coisas distintivas entre eles, e essa tabela está organizada de forma a ficar bem fácil de tu entender, e na hora da prova, se tu tiver dúvida, tu pode, né, lembrar do que tu tá vendo aqui. Tá? Eu tenho o grupo dos quelicerados, que são, né, comumente também conhecidos como aracnídeos, onde entra também escorpiões, tá? Então não esquece disso, escorpião também é um aracnídeo. Aí eu não tenho tenho ausência de antenas, eu não tenho antenas nos quelicerados. A peça bucal deles são as quelíceras e os pedipalpos, ao contrário de todos os outros, como vocês podem ver aqui, de crustáceo para baixo, tu tem mandíbula e maxila, certo? O tagma é a união destes segmentos, o corpo segmentado, como tu tens nos adelídeos. Esses segmentos são fundidos em blocos, esses blocos são chamados de tagmas. Então, por exemplo, nos quelicerados tu vai ter dois tagmas, né, o cefalotórax e o abdômen. Assim como tu tem também nos crustáceos, repara que eu coloquei em verde aqui para ficar fácil os dois grupos aqui. O resto dos outros grupos aqui, os quilópodes, diplópodes e insetos, eles são diferentes.
embora tu tenha uma estrutura semelhante aqui entre os quilópodes e os diplópodes, tá? Com relação aos apêndices locomotores, tu vai ter 4 pares, é só lembrar lá da aranha, a figura sempre que vem à mente quando o cara está tentando lembrar quantos pares de patas vão ter os quelicerados, daí tu sabe que a aranha tem 8 patas, ou seja, 4 pares. A respiração é uma respiração filotraqueal, certo? Ou também conhecida como pulmões foliáceos, tá? E tu tem a excreção na forma de glândulas coxais. Alguns dizem também que tem túbulos de Malpighi, assim como esses 3 últimos grupos que tu está vendo aqui, tá? Mas alguns então vão ter túbulos de Malpighi, outros vão apresentar essas glândulas coxais, que são aberturas que ficam, né, nos apêndices locomotores, que vão acabar fazendo as vezes da excreção deste grupo, certo? O próximo grupo são os crustáceos, que tem 2 pares de antenas, eles têm, portanto, 4 antenas, certo? Porque às vezes o cara confunde 2 pares, quantas 4 antenas, tá explicado. Aqui já não tem mais, ó, pé de pau, porque quelícera já não faz mais parte, agora é só mandíbula maxila, cefalotórax abdômen também é o tagma, apêndice locomotor eu tenho vários pares. Ok? Aí, dependendo do tipo de crustáceo lá que tu vai observar, tu vai ter uma porção de apêndices locomotores. Respiração, né, branquial, porque eles são aquáticos, né? Eu vou ter aí o tatuzinho de jardim como único crustáceo terrestre. Aqui, aí vem uma coisa muito interessante, diferente então dos outros 3 grupos e diferente dos quelicerados, os crustáceos têm como excreção. Excreção é aquilo que o nosso rim faz, tá? Que o aparelho urinário vai fazer. Então, normalmente tu está acostumado a ouvir que o camarão, que é um crustáceo, que ele tem merda na cabeça, certo? Por quê? Porque os caras associaram excreção com excremento, e como ele tem glândulas antenais e as antenas ficam aonde? Na cabeça, então o pessoal, ele caga pela cabeça, ele tem merda na cabeça, ok? Faz cocô pela cabeça. Não é isso, pessoal. Se fosse para analisar com alguma escatologia dessas que tu tá vendo, ele poderia fazer xixi pela cabeça. Por quê? Porque a excreção vai ser o xixi, certo? Então ele tem glândulas antenais, na base da antena sai lá o xixizinho do camarão e dos outros crustáceos. Tá explicado? Beleza. Agora vem aqui um outro grupo, né, dos quilópodes. Quilópodes estes que eu sei e tu também sabe que são as lacraias. As lacraias, elas têm um par de antenas, assim como os diplópodes têm, assim como os insetos têm. Também tem mandíbula, maxila, todos os grupos têm aqui para baixo, só que ele tem o corpo aqui, cabeça e tronco, assim como os diplópodes. As lacraias, elas têm um par de apêndices locomotores por segmento. Ao contrário dos diplópodes, que é o piolho de cobra, por exemplo, quando tu pega aqueles troncos, né, vai na praça, quando tá vendo, vai sentar, tomar um chimarrão, levantou o tronco, quando tu olhou, tá uns vermezinhos correndo, parecido, cheio de patinha, piolho de cobra, tá? Tu vai encontrar, então, se tem 2 pares de patas, né, por segmento, tu vai dizer que ele é um piolho de cobra, é um diplópode, ó, diplo 2, dá para fazer essa associação aqui. Um sistema de respiração traqueal, assim como os quilópodes, já estou falando dos 2 juntos, tá? Cabeça e tronco, aquela coisa toda. Excreção por túbulos de Malpighi, assim como o nosso próximo grupo, que são os insetos. Também tem um sistema de respiração, né, eficiente, que é o traqueal. Aqui já o contrário dos outros, né? Tu tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, é proposital a ordem para te entender. Então tu tem 3 pares de apêndices locomotores por, né, em cada inseto. Tá? Se tu pegar então aí uma barata, tu vai ver que ela tem 3 pares de apêndices locomotores, ou seja, 6 patinhas, né? E tu tem aqui cabeça, tórax e abdômen. Cabeça, tórax e abdômen, o único que tem cabeça, tórax e abdômen. E mandíbula maxila, tu já sabe, porque eu já disse antes. Certo? Características desses artrópodos. Sistema circulatório aberto como nos moluscos. Tá? Então, sistema circulatório aberto como nos moluscos, eu já coloquei de propósito moluscos depois artrópodos, certo? Eles têm sistema circulatório aberto. Como eu falei anteriormente também, assim como os nematóides, eles têm exoesqueleto de quitina, fazem as mudas, tá? Isso é muito importante. E informação de artrópodes, eu acho que era isso, né?
tá bom para te revisar e fazer a provinha. Próximo grupo e último, né, da aula de hoje são os equinodermos. Equinodermos, né, que tu tem a estrela do mar como um representante, um dos representantes, é tudo do mar. Bolacha do mar, pepino do mar. Então tu tem aí todos estes seres marinhos que tu já conhece aí, que tem essa estrutura aqui, esse sistema ambulacral, tu vai dizer que são equinodermos. Lembrando que os equinodermos, tá? Os equinodermos, eles têm aquela cavidade que tu observava lá na gástrula, o blastóporo vai dar origem ao ânus. Então ele é deuterostômio, deuterostomados eles são. Tá? Mas eles continuam tendo 3 tecidos, né? Por isso que eles são triplásticos, eles continuam sendo celomados, então o resto da classificação continua tudo como dantes, certo? Importante, o que tu está vendo aqui é o sistema ambulacrário, que é um sistema master, tá? É um sistema que ajuda na excreção, ajuda na circulação e principalmente na locomoção. E ele apresenta, então, a entrada de água, é um sistema hidrovascular, que a água ela entra nessa placa aqui, que é a placa madepórica, tá? Que aqui está escrito madeporito, né? Entra por aqui, daí passa por todos estes canais, tem essas ampolas que se enchem de água e tu vai ter aqui os pés ambulacrários, né? Que dependendo aí da quantidade de líquido, da pressão desses líquidos, vão fazer, que funcionam como ventosas, a locomoção destes seres, ok? Então tu vai ter a boca sempre, na maioria, na parte de baixo, né? Aqui não dá para ver, não tem a imagem aqui, mas a boca na parte de baixo, na parte oral, e o ânus sempre é voltado para cima, na parte aboral, certo? Tu tens um esqueleto interno calcário, esse esqueleto interno dos equinodermos é calcário, e existem espinhos que são articulados com este esqueleto interno. Esses espinhos, então, eles são móveis, eles atuam na defesa, né, destes seres vivos, e ele não tem sistema circulatório, tá? Porque o sistema circulatório já está sendo, digamos assim, às vezes do sistema circulatório já está sendo executado por esse sistema ambulacral. Tu também vai encontrar nestes equinodermos, tá, um órgão, digamos assim, chamado de lanterna de Aristóteles, que assim como a rálula lá que tu tem nos moluscos vai triturar o alimento, a lanterna de Aristóteles vai fazer o mesmo nos equinodermos, tá? Os restos de alimento que ficam em cima do corpo desse animal vão ser tirados por uma estrutura em forma de pinça, que são as pedicelárias. Ok, gurizada? Espero ter ajudado aí com mais essa aula de zoologia e fiquem ligados. Observem as próximas aulas para garantir uma nota boa aí, uma pontuação excelente na prova de biologia. Falou, abraço, beijos!